Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal CNB Notícias, que traz as informações aqui do nosso Brasil, da nossa política e das coisas que estão acontecendo para você ficar por dentro. Gente, as declarações de Barroso têm causado muito tumulto, inclusive causaram aí um estresse, uma crise entre os próprios ministros do STF, porque abalaram a credibilidade deles, né? Afinal de contas, não se pode. O vice-presidente do STF prepara-se para assumir uma nova função a partir de outubro com a aposentadoria de Rosa Weber. Ele vai presidir a Corte, consequentemente o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que é o órgão que, entre outras coisas, funciona como corregedoria da magistratura de todo o país. Cabe a esse conselho, por exemplo, definir punições a juízes e desembargadores que manifestem de forma política suas opiniões, que se coloquem, se posicionem de forma partidária. Eu só acho uma tremenda ironia o cara que fica por aí falando, fazendo palanque, inclusive ele não é político para fazer palanque, ele é ministro, mas fazendo palanque em reunião de estudantes, como aconteceu essa semana, dizendo que eles derrotaram o bolsonarismo. Esse conselho, esse CNJ, inclusive, está por trás das aposentadorias compulsórias de magistrados devido a pronunciamentos partidários. Foi o que aconteceu em maio com a juíza Ludmila Lins Grilo, do Tribunal de Justiça de Minas, Dilma, falando em fraude eleitoral na eleição de Bolsonaro. Renato Janine Ribeiro, que é presidente da CBPC e ex-ministro da Educação na era Dilma, criticou Jair Bolsonaro ao dizer que a República de Curitiba, como é chamada a atuação da Operação Lava Jato na capital paranaense, era golpista e fraudou as eleições de 2018 para que Lula não participasse do pleito. Devido a isso, Bolsonaro se pronunciou a respeito dessas falas e comentou em um vídeo postado nas redes sociais na noite desta quinta-feira, dia 13, essa declaração de Renato Janine Ribeiro, que afirmou que a fraude eleitoral foi responsável por levar ao poder quem jamais ganharia eleições livres e limpas. Bolsonaro disse que em novembro de 2018 o TSE determinou a abertura de um inquérito. Inclusive, a gente já sabe, se você não lembra, pode se informar aí, que naquela ocasião eles sim rechaçaram as eleições, reclamaram, disseram que havia uma fraude e abriram esse inquérito. Tem até o número do inquérito, é IPL 1361/2018-4 SR/PF/DF, que até agora, gente, esse inquérito não foi concluído desde 2018. Aí o Bolsonaro disse o seguinte, abre aspas, curiosamente, até hoje esse inquérito está em aberto e foi esse inquérito o qual eu explanei em uma reunião com embaixadores que serviu de base para que me tornasse inelegível. Fecha aspas. Vocês entenderam? O Bolsonaro falou desse inquérito que estava em aberto, que estava questionando as eleições de 2018 na reunião com os embaixadores a respeito de como funcionam as eleições do Brasil. E esse inquérito que está em aberto, que não foi fechado, que não foi explicado até hoje, foi o que serviu de base para a conversa com os embaixadores e, ao mesmo tempo, ajudou a tornar inelegível o Bolsonaro, que ficou sem seus direitos políticos por 8 anos. A fala do Bolsonaro continua, abre aspas. O curioso disso tudo, porque esse inquérito não é fechado. Houve fraude ou não em 2018? Espero que o senhor Janine, com a força que ele demonstra ter junto ao presidente da República e ao ministro da Justiça, faça com que esse inquérito seja concluído para que essa dúvida se dissipe de vez. Vocês vão ter uma surpresa. Eu só não falo sobre o inquérito porque ele tem o carimbo de que é sigiloso. Fecha aspas. Tá aí a fala do Bolsonaro a respeito desse sigilo em cima do inquérito das eleições de 2018, que não é de hoje que o próprio Bolsonaro, mesmo tendo ganho a eleição naquele ano, disse que haviam coisas não muito corretas. E cadê a resolução desse inquérito? Cadê que eles resolveram, que eles terminaram e explicaram? E agora que Renato Janine veio a público para dizer que as eleições de 2018 foram uma fraude, eu digo para vocês uma coisa que já desde aquela época fica batendo aqui, martelando na minha cabeça. Se houve fraude nas eleições de 2018, é possível haver em qualquer outra. É ou não é? Então, tá aí muito específico que eles só admitem quando é contra eles, mas quando é contra os outros, as eleições são absolutamente corretas e infraudáveis. Comenta aqui o que você acha, porque eu volto a qualquer momento para desvendar mais um desses mistérios. Até já!